Yo, Geek, Suricima! Nós sabemos que a terceira temporada de One Punch Man caiu realmente num quesito que muita gente, mas muita gente mesmo não está gostando. E eu, como eu falei pra vocês, eu acho que eu tô cansado de falar isso aqui já no canal. Desde março eu já estava alertando que iria dar problema. Iria dar problema. Só que recentemente a gente teve algumas entrevistas peculiares sobre essa temporada de One Punch Man e de que a partir dos próximos episódios nós teríamos bons episódios, né? A partir do episódio 5 e nós tivemos então o episódio 6 e a gente viu aquela peculiaridade, né? Não podemos nem chamar de episódio. E meus amigos, a tendência é se tivermos uma quarta. A partir de ontem, né? Quando eu recebi uma informação aqui, quando eu trouxe o novo capítulo de One Punch Man, a partir de ontem eu percebi que a tendência é piorar pra caramba. A gente vai falar mais sobre essa visão depois da vinheta. Bom, não é mistério pra ninguém que acompanha o canal do Geek Brasil há muito tempo que eu falo da dificuldade da terceira temporada, né? Ficamos um bom tempo sem diretor, ficamos um bom tempo ali sem staff, ficamos um bom tempo sem um anúncio de nada. E aí de setembro pra cá nós fomos ter algumas informações envolvendo a terceira temporada. Mas, eu preciso que vocês entendam uma coisa, né? A gente tá falando aqui sobre a terceira temporada de One Punch Man e a sua péssima qualidade envolvendo na minha visão, na minha opinião, mais o problema ali em relação aos storyboards do que qualquer outro tipo de situação, né? Porque se tivéssemos storyboards interessantes, teríamos uma concepção melhor de animação. Mas isso a gente já abordou em outro vídeo, já abordamos em outro detalhe. O fato é, meus amigos, é que a água está batendo na bunda e eu acredito de forma muito clara que nós temos um motivo muito simples sobre por que a animação de One Punch Man pode ou na verdade não deve melhorar nunca mais. É um conceito que financeiro. Vocês vão entender onde o pai aqui quer chegar. Todo mundo sabe que animações são feitas para vender mangás, correto? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo tem essa concepção. Da mesma forma, por exemplo, como George R.R. Martin vendeu ali os direitos autorais de Game of Thrones, né? Das Crônicas de Gelo e Fogo, para HBO, para conseguir produzir uma série e automaticamente vender-se os livros e ele ganhar mais dinheiro com isso. É claro que ele ficou todo irritado lá com o final ali do Game of Thrones e tudo mais, que prejudicou até mesmo o recebimento do final do livro, mas em suma, uma série é para produzir livros. Da mesma forma a gente tem, por exemplo, Percy Jackson, que a Fox acaba adaptando de uma forma péssima, né? Ali os filmes, acaba vindo agora com a Disney através da série, que também não é lá grandes coisas, né? Meio que tenta beber ali em cima dos livros, mas em suma, vende livro para dar com pau, né? Tivemos também os filmes do Senhor dos Anéis, os filmes também de Harry Potter, que são feitos ali para o quê? Para vender livros. É para realmente ali pegar o fã, tentar criar ali uma atmosfera e tudo mais? Sim, mas em suma, na base, isso é para vender, né? O mercado, ele faz esses tipos de categorias, né? Faz esse tipo de marketing apenas para vender a sua produção, para fazer com que a sua produção seja vendável. Então, nós temos toda essa segmentação para amplificar ainda mais o número de cópias relacionados ali à quantidade de livros, mangás, light novels, ou seja lá o que for a mídia que seja produzindo essa adaptação. Então na base em suma, um anime ele é feito para vender mangás. Sim, meus amigos, a gente continua falando e abordando ainda mais detalhes envolvendo a história de One Punch Man e eu espero que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos de One Punch Man por aqui pra gente continuar falando, continuar trazendo ainda mais vídeos do nosso Careca de Capa. E você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hype para continuar ajudando no engajamento aqui dos nossos conteúdos.
E a questão mais importante para esse afunilamento de One Punch Man é que a obra por si só, a trama por si só de One Punch Man, ela é praticamente de graça. Vocês vão entender onde eu quero chegar aqui. Quando eu trago para vocês a base relacionada aqui a ser de graça, a gente pode observar, por exemplo, que nós temos obras principais como o quê? Como Jujutsu Kaisen, como Black Clover, como One Piece, ou até mesmo ali Boku no Hero. Essas obras, elas são publicadas numa revista chamada Weekly Shonen Jump. Nós também, por exemplo, temos Frieren, que acho que, se eu não me engano, era publicada na Sunday, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar o nome de qual que é a revista que a Frieren é publicada, né? Tem Kindle, por exemplo, também, que é publicado de forma semanalmente. Mas o fato que eu quero dizer pra vocês é que são revistas, né? A Weekly Shonen Jump, ou até mesmo a Manga Plus, ou a Jump Plus, são configurações de dispositivos que estão ligados a algo vendável, algo que semanalmente dá dinheiro para uma revista, acaba dando dinheiro ali para uma publicadora. Então nós temos essa segmentação aqui diferenciando essas obras. Aí você pode falar, LP, mas Jujutsu Kaisen tem ali uma boa produção, por que One Punch Man não tem? Calma que eu vou explicar. O fato, meus amigos, é que, se vocês não sabem, One Punch Man, ele é publicado em um site chamado de Tonari no Yi. Acho que é isso, peraí, deixa eu só ver aqui se eu conseguir pronunciar certo. O site é o Tonari no Yi. Eu acho que é isso, né? O Tonari no Yi. Tonari no Yi, acho que é assim que se pronuncia. Esse site é como se fosse uma Manga Plus, só que completamente de graça. Você não paga ali para usufruir as obras que estão lá. E diferente da Manga Plus ou da Jump Plus, eu não sei se na Jump Plus funciona dessa forma, eu acredito que não. Mas a Manga Plus você consegue ver pelo menos ali os 3 mangás iniciais e os 3 mangás finais, né? Os 3 últimos mangás. A Tonari... Oxa, tô travando aqui, calma aí. A Tonari no Yi, né? A Tonari no Yi, ela acaba disponibilizando de forma gratuita as obras inteiras. Todos os capítulos são de graça, mas em japonês. É por isso que eu consigo trazer para vocês os capítulos de One Punch Man de forma tão rápida. Porque, eu vou chamar só de Tonari, né? Porque a Tonari, ela disponibiliza os capítulos de forma rápida em japonês. Eu pego o capítulo, como eu manjo um pouquinho aqui, bem tiquinho de japonês, eu consigo traduzir o capítulo e logo de cara vir com o capítulo na quarta-feira de tarde ou na quarta-feira no mais tardar, na quarta-feira à noite. Mas acima disso tudo que a gente tem sobre One Punch Man, é uma obra gratuita. Todos os japoneses podem ler de graça. Diferente de One Piece, Boku no Hero, Jujutsu Kaisen, né? Boku no Hero no caso já acabou, mas se quiser ler, vai ter que pagar. Diferente de Black Clover, diferente ali de Jujutsu Kaisen módulo, diferente ali de Kagurabachi, Ichi no Wachi, Ichi no Ichi, né? Diferente de todas essas obras elas são pagas. One Punch Man não. One Punch Man ele é gratuito e isso chama a atenção do mercado japonês, porque você já tem uma obra que ela é de graça. Se é uma obra que já é de graça, qualquer um tem acesso sem pagar, né? Isso é a coisa mais básica para uma obra que é de graça. E para piorar a situação aqui, com muitas aspas em One Punch Man, sua webcomic também é de graça. No caso, a webcomic é publicada num site que o One, ele acabou criando, sei lá, no começo ali, lá em 2005, 2006, o One criou esse site e ele permanece com esse site até hoje, né? Um site bem simples, muito simples, ele acaba publicando a webcomic por lá e também é de graça. Então, tanto a webcomic, que é o material original, como se fosse o storyboard ali do mangá, quanto também o mangá, eles são gratuitos. Nós temos tanto o mangá quanto também ali a webcomic de forma gratuita. E aqui a gente tem uma questão muito problemática, porque a própria revista, ela tem ali uma distribuição de um fator muito peculiar, de que eles meio que faturam baixo, mas faturam ali com as vendas das revistas semanais, e isso acaba dando um lucro. Dando lucro, consegue se investir de forma muito direta na publicação dos volumes dos mangás, porque o que acontece quando uma revista
revista acaba lançando um novo mangá, ela não tem garantia que aquele mangá vai ser um sucesso. Então, o que acaba bancando a publicação, né? O que acaba bancando, na verdade, a impressão daquele volume, daquele mangá inicial que tá no seu primeiro volume, no seu segundo volume, é as vendas da revista semanal, onde One Piece é publicado, onde Gachakuta é publicado, são revistas separadas, né? Mas no caso, onde cada uma dessas revistas acaba sendo publicada e as obras principais atraem ali os leitores para comprá-las e assim essas compras vão bancando os novos volumes. Só que o One Punch Man não tem isso. One Punch Man é uma obra de graça, publicada em um site para se ler de graça, e você tem acesso dessa obra de graça. Então tudo é de graça para você poder acompanhar o One Punch Man, tanto na webcomic quanto também ali o mangá. Basta você saber japonês, né? Se você souber o japonês, você consegue ler de graça de qualquer lugar do mundo. Só que a grande perspectiva em cima disso é que o One Punch Man, ele vem com uma métrica muito singular. A gente já contou toda a história aqui de como o One Punch Man saiu ali da Madhouse, principalmente saindo ali da staff que está produzindo hoje Frieren e indo para a DC Staff, né? A gente já falou sobre isso, já comentamos aqui em outros vídeos, mas o ponto principal aqui é que o One Punch Man conseguiu lançar uma primeira temporada que foi uma puta pedrada no investimento da Bandai Namco. Quando a Bandai Namco faz isso através deste investimento, o que acaba ocorrendo? Acaba ocorrendo uma grande venda de volumes do mangá. Isso é bem significativo para o futuro da publicação de One Punch Man. Por que eu tô falando sobre isso? Eu tô torcendo para que o One Punch Man consiga vender menos volumes? Claro que não, né? Claro que não. Eu torço pelo One, torço pelo Murata, porque eles são grandes autores, né? Grandes autores, grandes desenhistas, eu gosto da história deles. Só que o fato é o seguinte, meus amigos, o fato é, como eu disse, mercado, dinheiro, financeiro. Então você publica ali uma animação que é estratosférico, talvez não seja nem tão cara assim, mas a mão de obra desses caras, a mão de obra desses animadores são caras. Então o que você tem? Você tem uma obra que é de graça, você tem ali uma webcomic que é de graça, e aí você tem ali a questão pra galera comprar volumes de uma obra que não é de graça. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? O pessoal tá querendo que você compre algo que já tá disponível de graça. E o mais maluco, sabe o que é? O mais maluco é que os japoneses compraram. Os japoneses compraram algo que é de graça e não compraram pouco não. E aí que eu falei pra vocês, ontem, quando eu vim trazer a análise do capítulo, eu caí pra trás, porque o One Punch Man bateu a marca de 35 milhões de cópias vendidas. 35 milhões de cópias vendidas, isso é coisa pra caramba, gente. Pra vocês terem uma noção, obras ali como Black Clover ou até mesmo ali dá pra dizer assim, ó, só pra você ter aqui uma noção, Black Clover tá com 23 milhões de cópias vendidas, 23 a 25 milhões, eu acho que é 25. Jujutsu Kaisen 100 milhões, Boku no Hero 100 milhões também. A gente tem Kimetsu no Yaiba com 200 milhões de cópias. One Punch Man tem 35 milhões de cópias. Só que o caso do One Punch Man é ainda mais absurdo. Por quê? Porque a obra é de graça. Você tem noção? Você não paga pra ler ela na internet. É só você abrir o seu tablet, seu celular, seu computador e você consegue ler de graça, sem comprar, sem precisar comprar um volume. E o pessoal compra o volume. Claro que tem as histórias extras, tem o material extra, tem as refatoração que o One e o Murata colocam ali para a edição do volume. Mas, meu amigo, 35 milhões de cópias é muita coisa para uma obra que custa quase nada para ser produzida. É claro que tem ali o preço da produção do Murata, o preço da produção ali do One, mas em comparação, por exemplo, com o preço que é feito ali da quantidade de vendas da Weekly Shonen Jump, por exemplo, da venda ali das revistas semanais e toda essa quantidade de papel que é impresso, que tipo assim, que acaba sendo impresso, caramba, One Punch Man, ele praticamente é um lucro
absurdo para sua publicadora. No caso, a Shonen Jump. E, além disso tudo, um gasto quase em nada em relação à animação. E é por isso que eu falei pra vocês, né, que o alerta vermelho... Na verdade, o alerta vermelho já tá ligado faz tempo, né? Mas ontem ele ficou rodando, fazendo... sobre que a animação de One Punch Man pode nunca vir a melhorar. A gente vai ter algo de pior, sinceramente, né? A minha perspectiva aqui para a temporada, né, para as próximas temporadas de One Punch Man é ser algo bem ruim. Por quê? Porque fazendo temporadas como a segunda temporada e fazendo temporadas como a terceira temporada já é o suficiente para os japoneses comprarem os volumes do mangá. E que eu falei pra vocês o que ou pra que uma animação é feita? Pra quê? Qual que é o propósito de uma animação? O propósito de uma animação é vender volumes de mangás. E se One Punch Man, se essa animação de One Punch Man já tá suprindo isso que tá no mercado, já tá suprindo, já é um lucro, está... Ah, LP, mas podia estar vendendo, sei lá, 100 milhões de cópias, 150 milhões de cópias, 35 milhões de cópias, já é suficiente para aquilo que a empresa quer. Lembrando que o gasto é mínimo, o gasto que eles têm aqui é quase nada em relação ao que é colocado na trama, aquilo que é colocado em comparação com outras obras, em comparação com aquilo que é produzido. Então, observando a quantidade de volumes de mangá e a quantidade de gasto que se tem, se você colocar ali na tabela e ver a quantidade, o lucro em relação ao gasto com animações, com publicidade, nem pôster, pra vocês terem uma ideia, nem pôster pra terceira temporada a gente teve. A Crunchyroll, ela coloca, tanto a Crunchyroll quanto também a Netflix, usam um pôster que o Murata criou, ou alguém criou lá em 2022, sabe? A gente não tem nenhum pôster decente pra essa temporada de One Punch Man. Então, pra vocês observarem que a tendência é, cara, ainda pior. Quando o Shinpei Nagai, ele veio a público dizer que ele pegou a obra porque ninguém mais queria pegar, o que ele queria dizer é o seguinte: ele pegou a obra porque ele tem um certo tipo de nível que ele sabia onde ele poderia chegar, não até onde ele poderia ultrapassar. Só que o que acontece? Se o Shinpei Nagai não tivesse pego, ia parar na mão de um outro diretor, ia parar na mão de um outro storyboard que seria pior que o Shinpei Nagai. É isso que ele falou. Ele falou: eu peguei porque se eu não pegasse, iria ser alguém pior. Alguém muito pior do que ele iria pegar ali pra adaptação. Então, quer dizer que eu tô meio que torcendo para que o mangá venda menos? Claro que não. Eu não vou fazer isso ali com o mangá. Só que a questão é dinheiro, meus amigos. O mundo funciona dessa forma. O mundo gira desse jeito. Você tem uma obra que dá gasto ali quase nada. O lucro ali é lá pra cima. E um gasto quase nada, eles vão fazer o mínimo de esforço possível, porque o engate inicial já foi absurdo. A primeira temporada de One Punch Man, ela é histórica, suficiente para que qualquer um que acompanhe a trama, qualquer um que venha a acompanhar a animação, queira comprar pelo menos um ou completar ali a coleção de One Punch Man. As maiores obras que eu tenho ali atrás, os maiores mangás que eu tenho, é One Punch Man. Então eu tenho que aguentar ainda que, tipo, você passa pano pra qualquer coisa, tal. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que na perspectiva empresarial, na perspectiva de lucro da Bandai e também ali de toda a produção que se tem, basicamente não existe um futuro melhor para One Punch Man. Ou vai ser algo igual da terceira temporada ou algo muito pior que vem por aí. E como o Shinpei Nagai provavelmente não volta para uma quarta temporada, visto a forma como ele foi tratado no X, a tendência realmente é ser muito, mas muito pior.